aí, você falou da questão da sustentabilidade aqui, pô, a gente já vem conversando, tem vários episódios com especialistas falando do impacto do custo hoje no sistema de saúde, tanto na saúde suplementar quanto no SUS, né, da questão da falta do cobertor curto, então toda aquela história que a gente já sabe. Ouvindo você falar, a medicina diagnóstica é um grande aliado para essa gestão, né? Para que a gente consiga ter muito mais precisão no recurso que vai ser utilizado. Perfeito. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de custo-efetividade do setor, a visão de tempo aqui ela muda totalmente a nossa interpretação. Então, de fato, a gente costuma dizer, né, que saúde gera custo de curto prazo. Então, se é introduzido um novo exame, passa a ser utilizado, é introduzida uma nova medicação, passa a ser utilizado, e num curto espaço de tempo você tem um impacto. Mas se a gente põe uma visão mais de longo prazo e começa a entender o impacto que isso tem no que a gente chama de desfecho clínico, isso muda totalmente o jogo. Então, por exemplo, um teste onde a gente consegue fazer uma predição de risco e eu consigo fazer alguma intervenção assistencial, eu vou reduzir complicações desse paciente no futuro, eu vou reduzir hospitalização, internações desse paciente no futuro, e esse custo efetivo total ao longo da vida do paciente muda muito. Um exemplo legal de doenças raras, e que eu já tive muita discussão sobre isso, é que realmente o impacto, a intervenção inicial ela é cara. Mas geralmente o paciente com doença rara, ele tira também alguém da produção da família, né? Porque precisa ter alguém cuidando desse paciente. Então ela deixa de também ter uma cadeia econômica impactada, né? Gigantesca. Então o impacto realmente, se a gente olha não só o que evitou de custos por complicações, mas também que permitiu pessoas manterem a sua produção laboral, o impacto é muito grande. É interessante isso porque... E aí vem a pergunta, né? Por que a gente não evolui mais rápido com essa aplicação? Sei que você é um dos fomentadores desse tema no mercado, né? Mas que a minha percepção é que a gente acaba caminhando muitos passos e voltando outros, né? Porque o próprio sistema acaba entrando numa roda muito imediatista. Sim, né? De fato. Tecnologia a gente tem. Hoje a gente pode dizer que no Brasil a gente tem a tecnologia em genômica, por exemplo, exatamente igual que a gente encontra. Não precisamos mais mandar lá para a Alemanha. Não precisa. A gente hoje é 100% suficiente no Brasil aqui em tecnologia. Conhecimento a gente tem. A gente tem ótimos geneticistas, biologistas genéticos. A gente tem conhecimento, capital intelectual de sobra aqui no Brasil. Obviamente que o custo é ainda algo que impacta, né? Então, principalmente se a gente for falar de uso em escala, por isso que a gente tem aí determinadas regras, né, de utilização de exames genômicos pela Agência Nacional de Saúde ou até pelo próprio Sistema Único de Saúde, para que a gente tenha uma utilização um pouco mais racional, porque o custo ainda é muito caro. E a gente tem uma dependência, e eu gosto sempre de citar, eu vivi muito isso durante o período da pandemia. Nós temos ótimos prestadores de serviços em laboratório aqui no Brasil, mas a gente tem uma cadeia produtiva de insumos praticamente inexistente. A gente depende muito do mercado externo. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viveu aqui um caos, porque faltava reagente para fazer exame de Covid. E esse reagente ficava nos seus países de produção, seja Europa, Estados Unidos. Então, a gente tem uma cadeia produtiva ainda que não é suficiente em toda a sua jornada. E a indústria poderia ser um grande fomentador desse lado econômico, né? Pensando no país como um todo, porque a gente acaba importando muitos produtos que poderiam ser produzidos aqui. Nesse olhar, Campana, a gente... e aí a gente está falando muito de medicina, saúde suplementar, né? Medicina privada. E o SUS, você tem acompanhado? A gente tem centros de excelência. Como você enxerga essa evolução da biotecnologia dentro do SUS? A gente tem centros de excelência. Eu acho que tanto instituições que operam especificamente para o Sistema Único de Saúde ou organizações sociais que operam de forma indireta para o Sistema Único de Saúde, filantrópicos, hospitais filantrópicos de excelência em oncologia, por exemplo. Então, tecnologia também temos, né? Capital intelectual, pesquisa também temos. Né? A questão realmente é qual é o tamanho, né? O cobertor é curto, como você falou, o quanto que a gente consegue acelerar esses processos. Priorizar de investimento para essa ação de
que vai impactar lá na frente, né, versus a demanda emergente, né? Exatamente. Eu acho que a gente está numa fase ainda de uso do ponto de vista assistencial e principalmente para diagnóstico. Diferente de outros países do mundo que estão fazendo coortes gigantescas, sequenciando milhões de pessoas para ter conhecimento, começar a desenvolver esses testes mais preditivos, mais de avaliação de risco precoce. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está nessa fase de utilizar o exame genético para o diagnóstico, seja ele no SUS, seja ele na saúde suplementar. Ainda para uma ação mais imediata do que para uma projeção de futuro. E aí, gostou desse episódio? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e indique para os seus amigos, familiares, colegas, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa corrente do bem e gerar o match da saúde para todos. Um abraço.